Nós concordamos com a oração que foi feita, Pai. Pedimos a Tua bênção e direção do Teu Espírito, para que tudo que vem ser ministrado esteja no centro da Tua vontade diretiva e glorifique o Teu nome. Abençoa nossa mente, nosso coração, para a ministração desse estudo. Que Teu Espírito nos direcione para dar passos firmes e concretos. Sem Teu Filho Jesus Cristo, nada podemos fazer. Continua abençoando a PCM, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu queria trazer uma reflexão esta noite. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Para o tema não ficar muito longo, eu reduzi o versículo, que é João 4:38. Vós entrastes no seu trabalho. Muitas vezes, quando eu trago uma palavra na terça-feira, ou até mesmo no domingo, ela tem um propósito de atender uma necessidade local. Aquilo que o pastor percebe, ele chega por via das lideranças, aquilo que está precisando na igreja, ou aquilo que ele observa no próprio crescimento da igreja, e de forma que a responsabilidade pastoral local, a igreja é edificada por muitos temas que servem, vou usar redundância, para a sua edificação. Mas a palavra pastoral, ela tem uma necessidade imediata, ela tem uma necessidade, ela visa orientar a igreja para a sua necessidade. Existem palavras que são edificadoras, e glória a Deus por elas, são edificadoras, mas existe aquela palavra pastoral necessária, que nem sempre é mais fácil de ser dada, nem sempre é mais fácil de ser ouvida, né? Que ela está imbuída da responsabilidade dentro do contexto da necessidade da sua igreja local. E eu pensei nisso, aquilo que nós, como corpo de Cristo, podemos fazer ainda de melhor para a obra do Senhor, para o crescimento da nossa igreja, que pode servir de bênção para outros que possam depois, por exemplo, acompanhar o vídeo. Eu não tenho uma preocupação imediata de que esse vídeo seja muito bem acessado. Eu tenho a preocupação imediata de que os membros da DCM, entenderam? Essa é a minha preocupação, né? Líderes e membros, obreiros, essa é a minha, de forma que sei lá, 80, 90, 30, 20, 100. Se eu puder saber que disso 70 são de outras igrejas, amém por eles, amém. Mas muito triste saber que, por que eu compartilho em todos os grupos? É para encher teu celular? Não, porque no YouTube não está pesando teu celular, não é isso? Não está pesando teu celular no YouTube. É para que na orquestra, que agora eu estou lá, né? Os músicos que estão aqui hoje, né, maestro? Que sempre dá ele exemplo, né? Os músicos que lá estão, acessem. Quem é da congregação, acesse, que a congregação é a PCM, não é isso? E por aí vai. Quem é do coral e não está aqui, acesse, por aí vai. Quem é professor de escola dominical e não está aqui, acesse. Primeiro é bom estar, né?
que você vai para o YouTube, né? Um irmão, tem irmão de longe que assiste. O pastor Cláudio falou lá que quer que os irmãos vejam. Eu quero mesmo, não tem nada de errado eu falar isso. Não tem nada de errado eu falar isso. Então, o que me incomodou? Vamos a João 4,38. O Senhor Jesus diz: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Nós estamos mais uma vez esse ano no tema, Deus te abençoe, tá? Nós estamos mais uma vez no tema semear e colher. Nós escolhemos repetir o tema, a primeira vez que a gente faz isso, né? A igreja adotou o sistema de tema anual, né? Pouco mais de 10 anos, e a gente escolheu repetir o tema, semear e colher. E dentro da necessidade local, eu quis trazer uma palavra de novo nesse tema, semear e colher. Eu os enviei, a minha versão de ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Tem versão diferente. Por exemplo, quem pode ler a versão corrigida aí para mim? A versão da irmã é diferente, creio que não seja a Almeida corrigida, deve ser uma outra, mas diz: eu vos enviei colher, né? Colher, ali diz ceifar, ceifar, né? Onde não trabalhastes. Tem versão que diz semeaste. Qual é essa versão aí? É a atualizada, né? Atualizada. Semeaste. Então, versão que diz ceifar onde não semeaste, ceifar onde não trabalhaste, colher, né? Onde não trabalhaste. Embora a palavra ali nem é semear, é trabalhaste mesmo, não tem a origem ali. Não tem a origem da palavra speriro, que é semeio, que é derivado da palavra esperma, semente. Então a melhor tradução é juntar a palavra semear e trabalhar mesmo. Perdão, colher e trabalhar. Eu vos enviei a colher onde não trabalhaste. Outros trabalharam, né? É a melhor tradução feita aí. Mas é claro que o sentido do trabalho ali é de plantio, né? Por isso que a versão atualizada usa a palavra semear, embora não seja a palavra usada ali. Mas o trabalho ali é trabalho de agricultor, trabalho de quem está semeando. Então nós estamos aqui de novo no semear e colher. A DCM, semear e colher. Vamos rever o contexto do capítulo 4 do Evangelho de João, até chegar nessa questão de semear, porque o capítulo 4 não começou. O capítulo 4 começa com poço e água e termina no plantio, não é isso? O capítulo 4 começou aí. O capítulo 4 ele é maravilhoso. Então, eu coloquei ali, depois vou publicar em PDF, em copy. Venham me cobrar, né?
cobrem. Para eu colocar, eu acabo esquecendo o esboço dessa mensagem, e está com a mesma introdução do estudo do ano passado. Eu peguei aquelas palavras, assim, cerquei com o mouse, botei de novo, né? E está ali, as expressões são as mesmas da que a gente estudou no passado, elas estão ali. Mas indo para o contexto do capítulo 4, nós temos uma sequência de acontecimentos, e fui lembrando assim, fui botando, fui comparando com o texto, exatamente isso aí. Primeiro, Jesus pede água à mulher samaritana. A Bíblia está aberta em João 4. Do 1 ao 9 nós temos esse contexto. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então a história começa aí. Jesus, cansado da viagem, Jesus está cansado, com sede, prova de sua natureza humana. Ele de fato estava com sede e tinha uma estratégia evangelizadora com aquela mulher. Ele começa o diálogo, rompe todos os preconceitos e começa o diálogo com essa mulher samaritana. Então, primeiro, mulher; segundo, mulher samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E terceiro, mulher samaritana que estava em pecado, porque o homem com quem ela vivia não era seu marido, não era casada legitimamente. A gente tem que andar certo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, é a situação aqui. Mulher samaritana em estado de pecado, porque com quem ela estava não era o seu marido. Aí Jesus rompe tudo, vai até ela: me dá água, né? Segundo, Jesus pede água, depois oferece água da vida. Do versículo 10 ao versículo 15, respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Glória a Deus. Até o 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará ter sede. Eita, coisa gloriosa, hein? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele pediu água, mas tinha água viva para aquela mulher. Todo aquele que beber desta água tornará ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então Jesus pede água à mulher samaritana. Segundo, Jesus oferece água viva. Terceiro, Jesus revela a vida da mulher e lhe evangeliza, ou a evangeliza. João 4, 16 a 19. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Foi no ponto, né? Respondeu-lhe a mulher: não
não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe o lindo que abriu a porta para essa mulher ter a revelação sobre o Messias e se aproximar da sua salvação? Ela foi humilde, ela não trancou o seu coração. Quando Jesus fala: disseste bem, você teve 5 maridos e agora não é teu, ela podia se bloquear, fechar. Ela: Senhor, vejo que és profeta. Tem gente que vive em situação de pecado na igreja, sabe que está em situação de pecado, e às vezes ou tranca um coração, vai para uma igreja que fale aquilo que quer ouvir, faz exatamente o oposto do que essa mulher fez, porque Deus ainda usa profetas no culto. E os profetas no culto são para falar não o que a pessoa quer ouvir, mas o que a palavra de Deus diz. E o passo para beber água viva não é trancar o coração e dizer: vejo que és profeta, eu realmente estou com isso, me ajude, eu quero mudar, me ajude, eu quero viver de acordo com a palavra. E não trancar coração, né? Não bloquear, ou ainda fazer com que outros se bloqueiem. Essa mulher ensina uma coisa gloriosa, e a fonte, e eu creio, com muita humildade, eu creio que tem fonte de água viva jogando essa noite. Jesus fala: chama teu marido. Não tem marido. Disseste bem, você teve 5, e esse agora não é teu marido. Senhor, és profeta. O Senhor me entregou uma mensagem real, e algo na minha vida que tem que ser corrigido. Amém, igreja? Aleluia. Aí, depois entra aí o Senhor a evangeliza. Depois tem a questão da adoração. Aí, quando ela diz: vejo que és profeta, ela abre o caminho do diálogo. E Jesus já sabia que ela tinha sede da água viva. Jesus sabia. Jesus pede a ela água, mas Jesus sabia que ela tinha uma sede maior dentro dela. Era a sede de beber água viva, porque ela queria ter uma experiência com o Senhor. Ela adorava o Deus dos seus pais, ela queria ter o sentido da verdadeira adoração. Vejo que és profeta. Opa, não vou perder a oportunidade. Eu quero agora ter a minha dúvida tirada. Eu quero descobrir o sentido da verdadeira adoração, porque eu estou diante de um homem de Deus. Eu estou diante do profeta de Deus. Amém? Quando ela fala: vejo que és profeta, tem um homem de Deus na minha frente. Eu não vou perder a oportunidade de tirar da minha dúvida onde devo adorar, como devo adorar. E o maravilhoso é que ela estava em pecado, mas queria beber a água. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Vejo que és profeta. Aí ela entra no assunto, e é o meu próximo tópico, eu vou pular isso rapidamente. A questão da adoração. Nossos pais, os israelitas do norte, os samaritanos, eles ficaram no local de adoração do Monte Gerizim, no norte. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, vocês samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, nós judeus, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é. Esse agora é, Jesus está dizendo: o verbo já se fez carne. É um período de transição entre a velha e a nova aliança. Mas quando ele fala agora é
Isso tem uma revelação maravilhosa. Jesus está dizendo: eu vou revelar a você o que escondi, ou não revelei, porque não eram dignos a escribas, a fariseus, a saduceus, e eu vou revelar agora é para você. Aleluia. Mulher samaritana, pecadora, mas que quer beber a água viva. Esse agora tem um teor profético tremendo. Agora é para você, mulher samaritana, não para os escribas e fariseus que eu vou revelar. Aleluia. Agora aleluia. Aí Jesus dá, como eu falo aqui, a mais tremenda, completa aula de teologia sistemática, de doutrina de Deus, de teologia própria para essa mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores, aletheia proscúneo, adorarão o Pai, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Estava perto ali, aquela mulher queria adorar de verdade. Aquela mulher queria adorar de verdade. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu não posso demorar muito aqui, porque o meu tópico é outro, mas esse aqui não pode pular. Que vem em que as verdades mais profundas de Deus, às vezes estão mais próximas, pessoas que a gente acha que está mais distante, pessoas que a gente julga que está mais perto, devido ao seu conhecimento teológico, devido ao seu tempo, às vezes está mais distante do que você imagina. Essa mulher que estava mais distante, e Jesus aproximou, foi ou não foi? Aproximou para pertinho. Aleluia, Jesus. E os escribas, fariseus, saduceus, com todo o seu conhecimento da religião judaica, estavam mais distantes. Isso é tremendo. Oi? É Cananeia, meu Deus. Né? Então, meus amados, aí o Senhor me revela, né? Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Aquela palavra que é clássica dos teólogos, pneumaoteos. Vá lá, teologia, matéria, disciplina, matéria, doutrina de Deus. Deus é Espírito, natureza de Deus. Isso é a base do nosso monoteísmo. Deus é Espírito. E o Senhor revela uma mulher samaritana. Isso é maravilhoso. Aí Jesus revela a samaritana que é o Messias. Eu vou trocar aqui já o tópico. Isso também não é qualquer coisa. Jesus revela a samaritana que é o Messias. Tua Bíblia está aberta em João 4, 25 e 26. Isso é uma evangelização pessoal. Nós estamos diante de Jesus está semeando nesta mulher. É uma evangelização pessoal. A importância que Jesus deu a uma evangelização pessoal. Uma única pessoa. 25 e 26. Replicou-lhe a mulher. Depois do assunto, olha só que lindo. Assunto adoração, agora assunto Messias. Aí a mulher que era sábia, depois que Jesus revela o sentido e o local da verdadeira adoração, ela responde: eu sei que veio o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Isso prova aqui no texto que ela tinha desejo de conhecer sobre a adoração e de conhecer sobre o Messias. Tem aqui um profeta na minha frente. Eu quero saber sobre o sentido da adoração, quero saber sobre o Messias. Ela puxa o assunto. É ou não é? Eu sei que vem o Messias. Quando? Não é se. Ela tinha esperança viva que viria. Se é diferente de quando?
ela não disse se, ela disse quando uma samaritana não duvidava que o Messias viria. Tremendo isso, né, irmãos? Quando ele vier, olha, aleluia. Quando Jesus voltar, tem crente que não fala verbalmente, mas o quando dele já virou se. Você não pode perder o quando. Eu não sei quando, mas quando ele vier, eu vou ser arrebatado. Quando ele vier, meu corpo de humilhação será transformado em corpo de glória. Eu não sei quando ele virá, mas quando ele vier, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é esperança viva. Esse quando é um tema de mensagem. Quando? Prega. Quando ele vier, aleluia. Cuidado para o teu quando não se transformar em ser. Não perca o quando. Amém, amados? Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Agora fecho aqui, não posso pular isso. Quando ele vier, essa mulher fala de Jesus. Vejo que tu és profeta. Jesus era profeta, ungido, profeta, sacerdote dele, certo? A mulher diz de Jesus: vejo que és profeta. Mas agora Jesus diz dele mesmo para ela. Isso aqui é maravilhoso. Eu sei que vem o Messias, que se chamou Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus o que ele escondeu a fariseus, saduceus e escribas: eu sou. Eu que falo contigo. Glória a Deus. Raramente Jesus fez isso, revelou-se: eu sou o Messias. Glória. Né? Ficava na dúvida dos fariseus, saduceus, né? Ele se auto-revela para essa mulher, irmãos. Isso não é qualquer coisa. Eu sou. Sim, eu vejo que és profeta. Jesus aceitou essa informação porque ele era profeta, mas agora ele fala: eu sou o Messias. Jesus se auto-revela para ela. Que coisa maravilhosa. Dentro deste contexto, nós temos, meu segundo tópico, o valor de uma alma e o valor de muitas almas. Queria que você, por gentileza, ligado aqui no estudo, que este é o propósito, você repetisse comigo o valor de uma alma e o valor de muitas almas. Vamos lá. O valor de uma alma e o valor de muitas almas. O capítulo 4 é um capítulo da seara do mestre, porque você tem o valor de uma única alma e você tem o valor de muitas almas. Essa mulher foi evangelizada. Jesus se auto-revela a ela, oferece a ela água viva, e pelo contexto do que ela recebe, de quem ela identifica que é Jesus, da forma como Jesus se auto-revela para ela e como ela vai anunciar aos outros, tudo indica que essa mulher bebeu dessa água viva. Não é verdade? Aí aos versículos 28 e 29, a Bíblia está aberta em João 4, né? 28 e 29, aleluia, aleluia. Aí o 26 diz: eu que falo contigo. Jesus revela a si mesmo como Messias para ela. Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, 27, e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhuma pergunta lhe fizeram. Ninguém lhe perguntou: o que é que procuras, ou por que falas com ela? Eu vou fazer uma interlocução do 26 para o 28. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse
tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Que coisa maravilhosa, irmão. Sou eu que falo contigo. Jesus se revela a ela: deixa o cântaro de água para lá, tem água viva aqui. Deixou o cântaro e foi lá falar com os samaritanos. Essa mulher foi evangelizada e evangelizou. Foi ou não foi? Foi evangelizada pelo próprio Messias. Eu acho bonito se deixou o cântaro, né? Às vezes a gente fica preso a alguns cântaros. Quando tem coisa mais importante para fazer. Glória a Jesus. Jesus está falando: deixa esse cântaro. Tem coisa mais importante agora. Tem coisa mais urgente agora. Ela deixou esse cântaro e foi anunciar aos samaritanos. Você pode glorificar ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. O valor de uma alma. Segundo, o valor de muitas almas. Veja, capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. Quem achar, leia bem alto, por favor, fica participativo. Bem alto. 4:30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele Os samaritanos. Que ela foi lá, evangelizou os samaritanos. Os samaritanos saíram da cidade e foram ter com Jesus. Não é? Agora, 39 a 42. 39 diz: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos, pode repetir comigo: muitos. Tudo começou com uma frase: dá-me de beber. Tudo começou aí. Aleluia. Dá-me de beber. Uma evangelização pessoal. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Lindo isso, creram nele, por causa da palavra da mulher. Olha isso, irmão, que lindo, né? Creram nele por quê? Vamos lá, creram nele por quê? Por causa da palavra da mulher. Já pensou se ela se cala? Irmão, quando vem aquela dúvida de evangelizar, evangeliza. Né? Vem aquela dúvida de falar, fale. Claro, não pare a sua máquina de trabalhar. Deus vai te dar a estratégia certa, na hora certa, na forma certa. Né? Deus muitas vezes dá o tempo certo. Hoje eu acabei de alguma maneira evangelizando uma pessoa pela forma certa que Deus me deu. Sabe, quem já sentiu isso aqui? É agora. Já sentiu isso? Eu não posso perder isso, né? É agora. Se tem orado, é agora. Ou posso deixar passar, não. É agora. Com sabedoria, no mínimo põe para pensar. Ai, irmãos, isso é maravilhoso. Não perca as oportunidades que Deus te dá. É Ele que oferece. Aí o texto diz: por causa da palavra da mulher que testificava, ele me disse tudo quanto tenho feito. Aí o lindo é que diz: indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali quantos dias? 2 dias os samaritanos bebendo água viva. A cidade do poço de Jacó ficou 2 dias com água viva. Isso é bom, mas quer ver, né? A cidade do poço de Jacó ficou 2 dias com água viva, ó, jorrando direto. Glória a Jesus. E muitos samaritanos creram por causa da palavra dele. Agora é dele. Olha que legal.
legal isso. Foi de propósito isso aqui. No anterior, diz que por causa da palavra da mulher, no 39, não é isso? Olha que lindo. Por causa da palavra da mulher, eles creram. Aí Jesus continuou também falando dele mesmo. E muitos mais creram. Muitos samaritanos. Olha quantos samaritanos evangelizados. Primeiro foi a mulher, não é isso? Depois do 39, muitos samaritanos. Mas tinha mais samaritano. Aí foi Jesus que pregou. Muitos mais, outros samaritanos creram por causa da palavra dele. Isso não está à toa. Primeiro a palavra de Jesus para a samaritana, depois a palavra da samaritana para os samaritanos, e depois a palavra de Jesus para outros samaritanos. Entenderam? Em cima, Jesus pregando para a samaritana. Mais embaixo, a samaritana pregando para os samaritanos. E no 42, Jesus pregando para mais samaritana. Quanta água jorrando, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que isso significa? O valor de uma alma e o valor de muitas almas. É dentro desse contexto que chega Jesus e fala dessa questão da continuidade do trabalho na seara, de que a seara não pode parar. É dentro desse contexto que nós temos: outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. João 4, 34, 38. Eu vos enviei. Agora Jesus já falando não dos samaritanos, falando com quem? Com os seus discípulos. E a grande questão aí é depois dessa questão da mulher samaritana, saíram, pois, da cidade e viram ter com ele, os samaritanos iam ter com ele. Aí o 31 diz: entre mentes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Jesus evangeliza a mulher vai, chama os samaritanos vêm até Jesus. Jesus ia perder a oportunidade? Claro que não. Jesus nem comeu, né, irmão? Nem comeu. Tem coisa mais importante aqui agora. É possível, viu, irmão? É verdade, é possível. É possível, perfeitamente possível mesmo. Não é? É verdade. Aí os discípulos primeiro ficaram preocupados porque ele estava conversando com a mulher. Jesus chama paciência para os discípulos. Jesus é maravilhoso, né? E Jesus investiu nesses homens, glória a Deus, né? Esses homens, né? Primeiro, está conversando com a mulher. Segundo, mestre, come comida, toma aqui, come. Uma comida tem para comer, vocês estão entendendo? Né? Aí entra nessa questão. Uma comida tem para comer, eu vou falar isso daqui a pouco. Aí dentro desse contexto é que eu quero, nesses minutos que me faltam, trazer a nós, a DCM, e tantos quantos o Senhor permitir que vejam esse vídeo, trazer a nós a responsabilidade que temos na seara do Mestre, o trabalho do Mestre, e como Jesus deu importância a isso. E se nós dizemos e dizemos que somos os seus discípulos, devemos ter a mesma prioridade nas nossas vidas. E eu quero trazer alguns princípios aqui. Primeiro, é o princípio do envio. Princípio do envio. Por favor, se puder e quiser, diga comigo o princípio do envio. Vamos lá. Princípio do envio. João 4, 38, depois vamos voltar ao 24. João 4, 38, e depois voltar ao 24.
Não é o 24 que eu quero, não. Eu digitei o 24. É o 34. Errei por uma letra. Ainda bem que depois vou corrigir aí, tá? É o 34, tá bom? Então é o 38 e o 34, tá bom? Aí o 38, que foi o versículo chave, né? Versículo tema. Eu vos enviei. Eu gosto dessa palavra. Eu vos enviei a ceifar onde não semeaste, ou melhor, onde não trabalhaste. Então é o princípio do envio. Jesus enviando os seus discípulos, Jesus enviando a sua igreja. Eu vos enviei, irmãos. E ele foi enviado. Jesus foi enviado? Sim, é verdade. O próprio Filho foi enviado por alguém. O 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Isso é muito importante. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar. Eu posso fazer uma pergunta emotiva, emocional para você: quem foi enviado? Você é o enviado. Ei, fala, enviado de Deus, enviado de Deus. Todos nós vamos gostar de ouvir isso. Mas a grande questão é: eu tenho feito a vontade de quem me enviou e tenho completado a sua obra? Há pessoas que ouvem isso como se entrasse aqui e saísse aqui. Mas faz uma reflexão. Eu sou enviado, sou enviado. Eu fui tenho chamado, fui enviado. Mas a grande pergunta é: e que seja a voz de Deus ao meu coração e ao teu coração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Segundo, completar a sua obra. Então, o Filho foi enviado pelo Pai. E o Pai está dizendo aos discípulos: eu vos enviei. O Pai me enviou e eu envio vocês. Então, na seara do Mestre existe o princípio do envio. Todos nós fomos enviados pelo Senhor. Há um chamado, uma obra. Na verdade, toda a igreja está envolvida em missões. Toda a igreja deve ser missionária, amém? Amém. Porque Jesus nos enviou. Seja transcultural, seja local, seja onde for, mas nós temos um propósito aqui na terra. Aleluia. Jesus disse: eu vos enviei. Você tem fé para tomar essa palavra para você? Jesus me enviou. Então, no trabalho do Mestre existe o princípio do envio. Jesus nos enviou. Segundo, não posso demorar muito mais, vou praticamente citar. Segundo, é o princípio da continuidade. Então, primeiro, o princípio do envio. Segundo, o princípio da... Eu falei coisa parecida uns meses atrás, mas eu estou aplicando e adequando aquilo que Deus me deu hoje. É o princípio da continuidade. Vamos ver 4:38. Eu vos enviei, é o envio, a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, a obra não para. Eu acho bonito quando Jesus fala: vós entrastes no seu trabalho. É como aquela coisa que vai passando, como é que é? Bastão. Não para. Alguém começou lá atrás, vai passando. Vós entraste no seu trabalho. Opa, não para, continua. Está há mais de 2000 anos. Porque quando Jesus diz outros
ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Agora o 37 tem o semear e ceifar. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam. Sabe o que ele quer dizer com outros trabalharam? Você tem que contar do tempo de Jesus para trás. Nós estamos em 2025 no calendário ocidental, depois de Cristo, com os devidos acertos e erros de data. Mas quando Jesus falou, ele está dizendo: outros trabalharam. Está retornando para antes dele. Jesus está se referindo ao período velho testamentário. Outros trabalharam. Ou seja, o plano da salvação começou lá atrás. Os profetas foram levantados. A participação da Santíssima Trindade. Por isso tem um texto lá no profeta Isaías que diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. É Isaías 43, 11 e 12. Lembrei que agora: eu sou o Senhor, Yahvé, fora de mim não há Salvador. O resumo da salvação está em mim. E eles não tinham revelação plena de Trindade. Eu anunciei. Isso é o Antigo Testamento, hein? Aponta para o Deus Pai que anunciou a salvação por meio dos profetas. Eu salvei, aponta para o Deus Filho que executou a salvação. Eu fiz ouvir. Quem é o agente ativo para que o Evangelho seja ativo, o Evangelho seja anunciado na terra? Quem é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo na igreja que faz com que ela trabalhe. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Trindade no Antigo Testamento. Aí Jesus fala: eu vos enviei a semear onde não trabalhaste. Outros trabalharam. Profetas do Antigo Testamento que anunciavam que o Messias viria. O Messias veio, ele está fazendo ali a obra. E ele fala: eu agora estou enviando vocês para continuar o que foi semeado lá atrás. Os anos foram passando, o trabalho continuou. A igreja foi perseguida, mas não calou a sua voz. Entrou o período das heresias, seitas e heresias, mas Deus manteve sempre permanecendo fiel, e a obra não parou. Deus levantou os pré-reformadores e a obra continuou. Deus levantou os reformadores e a obra continuou. Veio o período dos avivamentos e a obra continuou. De novo a chama pentecostal acendeu e a obra continuou. E chegou até nós. E o lindo desse versículo é que ele se aplica em cada fase. Eu vos enviei, falando agora de 2025, o Senhor Jesus falaria: eu enviei vocês agora a semearem, onde não, a colherem, onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam, a curto e a longo prazo. Outros trabalharam, fundadores da nossa denominação. Outros trabalharam, certo? Outros trabalharam. Nós somos a bola, como se diz, da vez. Outros trabalharam. Vai voltando, outros trabalharam, outros trabalharam. A vez é nossa. Não podemos deixar a desejar. Há uma expectativa no mundo espiritual. A DCM, isso está muito além de simplesmente crescimento local. Isso aqui é o reino de Deus. Quem crê que nós fazemos parte do reino de Deus? Eu não posso ser canal direto para que todas as igrejas encham. Tem que começar pela minha. É aqui que eu tenho que semear. Semeia onde Deus te põe. Vou repetir. Semeia onde Deus te plantou. Tem gente que quer dar fruto em muito lugar. Ei, vamos na ordem. Começa a dar fruto onde Deus te plantou. Aleluia. Quer ganhar o mundo? Começa onde Deus te plantou. Está plantado aqui, começa a dar fruto. Começa a trabalhar, começa a fazer. Tem muita coisa para ser feita. E fazer obra
Desculpa, Senhor. Deus não precisa do nosso resto, não, irmãos. Não me entendam mal, por gentileza. Não é favor, não. É privilégio e compromisso. Você não está fazendo para pastor Cláudio, não. Está fazendo para Jesus. É para Jesus. Amém, amados? É para Jesus. Ele merece. Aí o pastor às vezes sabe de coisas básicas que se espera de um membro, de um diácono, de um professor, de um músico, de um regente, de um pregador, de um guitarrista. Tantas coisas maravilhosas. Não é favor, meu irmão. Não é favor, meu irmão. É reino. Eu sei que tem desigrejado aí que acha que não é. Essa gente quer convencer a gente, essa gente quer convencer a gente de que semeia no reino em casa do jeito que quer e não consegue nem dar fruto junto com o corpo. Não está nem junto do corpo. Deu para entender como é que estão? Não está entendendo nada? Não consegue nem viver com o corpo junto. Membro não vive isolado. Brasa fora do braseiro apaga. Cuidado para não entrar nessa arapuca do diabo. Crente congrega, crente tem igreja. Amém, amado? Amém. O tempo já foi, Jeová. Mas é tanta coisa boa que eu não posso ficar pulando, né? Tanta coisa maravilhosa. Princípio da continuidade. Só jogar isso aqui, ó. Ou não? Uma forma prática. E aí, moça? Você é goleira? Mas valeu, né? Participação. Não é para mim, não. Passa, continuidade. Eu só joguei porque estava longe. Pode passar normal. Ó. Essa caneta precisa chegar à irmã Anne. Ela precisa chegar à irmã Anne. Eu não posso fazê-la. Chegou? Pastor Hélio já foi logo direto. Eu estou ali, ó. Entenderam, amados? Continuidade. Nós somos a bola da vez. Há uma obra a ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Ó, Deus falou aos pais pelos profetas. Eles fizeram a parte deles, amém? Amém. Aí diz, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. E o que eu acho maravilhoso é que o Filho fez a parte dele e designou a igreja para fazer a parte dela. Ah, meus irmãos, quando entendemos isso, fazemos a obra com muito mais alegria, com muito mais amor, com muito mais desejo, com muito mais empenho. Vamos entender que é um privilégio contribuir no reino para que alguém que chegue lá tenha a devida saudação, a devida orientação. Eu vou ter muita alegria em ser escalado como um obreiro da portaria. Meu pai fala de um diácono, senhor idoso, que os pastores tiveram discernimento de entender que ele foi chamado para diácono. E ele tinha muita alegria em ser diácono. E era um excelente diácono, cheio do Espírito Santo. E quantas pessoas foram evangelizadas por aquele senhor diácono? Meu pai conta isso. Quantas pessoas foram abençoadas de receber o sorriso daquele diácono. E era o posto dele, ele não gostava nem de negócio de escala.
Podia ter alguém, mas ele estava ali. Não, eu quero estar aqui. Eu sou, e falava com orgulho, eu sou um diácono. Não é lindo isso? Eu sou um diácono da casa do Senhor. E muitos que foram conhecer a igreja pela primeira vez, sim, seja bem-vindo. O pai fala, seja bem-vindo, está na casa de Deus, na casa do Pai. Essa igreja lhe ama e vai lá. Permita-me usar o seu nome, Col, mas eu sei porque não estou exagerando, estou falando um fato real. Algumas pessoas vieram lá me procurar, pastor, eu estou ouvindo algumas vezes aqui, quero passar nessa igreja. Alguns de vocês aconteceu isso. Quando é que a gente pode marcar? Vamos uma quarta-feira à noite, um outro dia. Poxa, a igreja é tão acolhedora, a forma como a irmã, nem sabia o nome, a irmã, meu Deus, que coisa, nunca vi isso em lugar nenhum. Essa igreja ama você e todos vão cumprimentar. E isso é um ministério, irmãos. E falam, não estou exagerando, falam isso para mim. A forma carinhosa, né? Aí falaram, aquele irmão, eu já sei de quem está falando, né? Vão falar, essa é a sua igreja, você vai ficar aqui e abraça. É assim, irmão, qual é isso, irmão, qual? Quantos já foram cercados carinhosamente pelo qual para vir para cá? Olha aí. Não é? Não é isso, irmão. Aí, esse irmão era um diácono lá? Não. Deixe-me na minha posição. Eu tenho orgulho em ser um diácono da casa do Senhor. Levar a água do pregador. Eu sempre falo, eu vou parar por aqui. Os irmãos virão semana que vem, não virão? Tem tópicos maravilhosos aqui para serem falados. Não vou forçar aqui, não, tem coisas lindas aqui, mas é o mesmo galardão. Vai ter um julgamento chamado Tribunal de Cristo para receber galardão. Quem trouxe essa água, aquele que der um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Não precisou nem falar, só trouxe, é o mesmo galardão. O nome disso é visão. Não vai entender, tem que dar água. Não, glória a Deus, vou abençoar o profeta com água. Entenderam a diferença? Não é? Vou abençoar o profeta com água. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Aí nós vamos fazer a obra do Senhor com mais leveza. Eu vou continuar isso semana que vem. Tem muita coisa boa, a gente já viu hoje. Eu vou ter leveza, eu vou ter alegria. Que alegria poder cantar com um grupo, louvar ao Senhor com um grupo. E isso pode edificar vidas. Pessoas podem ser salvas. Eu vou dar minha aula de escola dominical, seja para 2, 3. Eu vou cooperar com a congregação. Eu vou ajudar o meu irmão. Vou atravessar a Macedônia e ajudar a obra. Aí não vai entender pelo prisma, eu sou escalado. Não, desculpa, não fica com raiva de mim, não. Se for com essa de eu sou escalado, já me entendeu. Mas se entender, eu vou atravessar a Macedônia e abençoar a obra. É diferente. Estou cooperando com o reino. Já pensou que privilégio cooperar com o fundador dessa igreja que gosta de estar lá perto da casa dele fazendo a obra? Isso é um privilégio, irmãos. Cooperar com o Celso Peçanha, cooperar com o culto do seu departamento. Aí desculpa, crente que entende assim não vai compreender como se fosse esmolando, como se fosse, né? Não, irmão, vamos fazer a obra, né? Vamos fazer a obra. É continuidade do que Jesus começou. Deus desperte o nosso coração para isso.
Como é bom fazer a obra de Deus. A noite virá quando não mais poderemos trabalhar. Se a igreja não for arrebatada nos próximos 100 anos, eu creio que será, nós passaremos. O tempo de fazer a obra é agora. O tempo de produzir é agora. Dê fruto onde Deus te plantou. Seja o melhor diácono que puder ser. Seja a melhor diaconisa que puder ser. Seja o melhor ministro de louvor que puder ser. Dê a melhor aula que puder dar. Venha para o culto feliz porque está indo à casa do Senhor. Aleluia. É uma honra estar na portaria para abençoar alguém. É uma honra ser escalado para abençoar a congregação. Meu Deus, dirigir a compra. Primeiro que eu não sei, eu queria aprender de dirigir como eu vou aprender. Eu já tirei da garagem e levei para a rua, eu voltei. Não sei quem foi testemunha disso. A Elisângela foi testemunha, viu essa cena, né? Mas se pegarem indo, voltando, né? Vão acabar dizendo: pastor Paulo quer fazer tudo, agora até a Kombi quer. Não é isso? Tendo tanta coisa boa para ser feita, é uma honra. É uma honra poder dizer: não, eu não vou dar a aula no domingo de manhã, mas estou conduzindo quem vai dar a aula. Semear em crianças que estão sendo evangelizadas. Eu vou tocar o meu instrumento da melhor maneira. Vou honrar o meu maestro. Irmão, vocês não sabem que acabou o tempo. Chega, eu nem citei mais para terminar. Vocês não sabem a honra que é ser músico na orquestra cujo maestro é o Elias. Eu não estou falando, né? Eu não estou falando de bobeira, não. Esse homem é uma escola. É uma escola. Não é isso, Hernani? É ou não é? É por aí, né? Miguel Couto, dia 30 de agosto, já DCM em peso. A parte cívica de cerimônica será, né? E Deus deu um dom a cada um. A irmã Geisa já tem aquele pique que o Senhor, o Espírito Santo, quem a deu, vai ser o erro tal, né? A direção tal, e tem irmãs dessa aqui, é uma bênção na igreja, né? Quando vem levanta todo mundo, esse lado passa todo, levanta e vai lá e puxa e anima e vai e louva o Senhor, e a igreja é edificada e a glória do Senhor desce, né? Deus usa cada um como Ele quer, para a glorificação do seu nome. Aleluia. Continuidade. Outros semearam. Irmã Edith Mendonça foi a fundadora do grupo de irmãs dessa igreja. Vocês são continuadoras disso. Sabia disso? Irmã Edith Mendonça foi a fundadora, junto com o pastor Lourinho. Pouco tempo depois ela veio aqui e começou o trabalho das irmãs. E a obra está aí, até hoje. Nós poderemos passar, o pastor pode passar, mas a obra continua. Deus tem coisas grandes para a DCM. Quem crê nisso? Amém. Somos continuadores. Amém. Semana que vem tem mais, se Deus assim permitir. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Tu és maravilhoso. Ó Deus, faz-nos dignos de fazer a Tua obra. Faz-nos dignos, Senhor. Para nós é um privilégio, pela Tua graça e misericórdia, podemos cooperar com a Tua obra. Continua abençoando cada irmão, cada irmã, que possamos dar continuidade àquilo que Tu queres que nós venhamos a dar. Abençoa cada um que veio aqui, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
amém, amém. Deus abençoe tua vida. Vamos louvar um cântico bem bonito.